Novidade agora nas igrejas, arte profética. Sobrevivi como e ele fala, não é na minha força, não é no meu tamanho, mas é no nome do Senhor dos exércitos. E essa pedra acerta a fonte de Deus. Pessoal, essa é mais uma novidade aí, né? Que agora várias igrejas têm começado a implementar a famosa arte profética. E o que é isso? Durante um culto, uma pessoa fica lá, normalmente, no púlpito, juntamente ali com a pregação, com os momentos dos louvores, e ela vai pintando um quadro que supostamente, né, eles dizem que Deus está trazendo uma revelação através daquele quadro, e por isso o nome arte profética, porque é algo profético que Deus quer falar, não só por meio da pregação, por meio dos louvores e das orações, mas também agora por meio da arte, né? Já não bastava aí as danças que muitos colocam também, as danças proféticas, muitos querem colocar teatro e tantas coisas, agora também essa novidade aí, né, da arte profética. Mas pessoal, isso não é tão novo. Se a gente for parar para lembrar, durante aquele suposto avivamento de Asbury, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, apareceu muito disso. Em muitos cultos que estavam tendo, pessoas estavam lá no púlpito também fazendo quadros e várias fotos saíram desses tipos de quadros. Ou seja, isso não é algo tão recente, já tem um tempo que isso tem surgido, mas tem ficado cada vez mais conhecido por meio de vídeos que têm surgido na internet como esse. E esse é de uma igreja brasileira. Mas o problema não é a arte em si. Nós temos que entender e vamos entender nesse vídeo que pintar um quadro, a dança, o teatro e todas essas coisas não são pecado em si mesmo. O que as pessoas não entendem, têm muita dificuldade com isso, é que essas coisas não são permitidas e sim, se tornam pecado no culto, no ambiente de culto, no momento de culto. Porque o momento de culto é claramente instituído como deve acontecer e o que deve ter, quais são os seus elementos na palavra de Deus. O próprio Deus nos revelou como ele quer ser adorado e cultuado. Mas as pessoas acham que elas podem fazer o que bem quiserem durante o culto e Deus vai receber, sendo que o próprio Deus instituiu como devemos fazer isso de maneira correta. E aí acontece que muitas pessoas, querendo fazer o que bem entendem, o que bem acham, durante o culto começam a colocar diversas coisas. E aí vemos esses montes de coisas acontecendo. Então, pessoal, o que precisamos entender é o que a Bíblia estabelece como elemento de culto. Será que podemos fazer o que bem quisermos e bem entendermos? Mas quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que Deus determinou claramente como ele deseja ser adorado e cultuado. Devemos entender que o culto não é para nós, não é para as pessoas que estão lá. O culto é para Deus. A palavra diz cultuar, adorar, louvar, tem uma direção, não somos nós, é o próprio Deus. Então, por que as pessoas hoje em dia querem colocar tantas coisas ou pensam tanto nas pessoas? Não, nós temos que colocar aqui umas novidades para atrair as pessoas. Não, temos que colocar algumas danças para atrair os jovens. Não, vamos colocar algumas luzes para as pessoas acharem um ambiente legal e atrativo. Mas, meus irmãos, para quem é o culto? O culto tem sido cada vez mais voltado ao homem, às suas vontades, aos seus prazeres. Estamos esquecendo que o culto é para o Senhor. Não estamos lá por nós mesmos, para nós mesmos. Somos edificados. Deus nos abençoa nesse momento, porque é um momento de comunhão dos santos, um momento que ele instituiu e sim nos traz edificação. É bom para nós também. Mas o alvo do culto não é nós, é Deus e sua própria glória. Pessoas são sim alcançadas no culto, são salvas e transformadas, mas tudo isso para redundar em glórias para Deus. Então temos que entender isso primeiramente. O culto não é feito para o homem, o culto é feito para Deus. Vamos cultuar alguém, o próprio Deus, Senhor dos céus e da terra. E a palavra de Deus nos deixa claro como ele deve acontecer. Em Atos 2, no verso 42, vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui então, meus irmãos, já vemos alguns aspectos de como o culto, desde a igreja primitiva, acontecia. Tinha comunhão, tinha partir do pão e tinha orações. Em momento nenhum nós vemos todas essas coisas que
as pessoas inventam e colocam. O culto sempre foi muito simples: palavra, louvor, oração e os sacramentos, batismo e ceia. Mas parece que para as pessoas isso não é suficiente. A forma como Deus instituiu que Ele mesmo quer ser adorado e é o correto não é o suficiente. Temos que implementar um monte de coisas e agradar as pessoas e não o Deus que nós dizemos ir adorar e cultuar. Colossenses 3,16 é uma outra passagem que, falando a respeito do culto, mostra que o louvor também faz parte dele. Olha o que diz: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Em 1 Coríntios 14 também, onde Paulo ele está falando extensamente sobre o culto e da necessidade de ordem nele devido a diversas coisas que estavam acontecendo, ele vai falar dos elementos que estavam compondo o culto dos coríntios. E ele cita ali o louvor, ele cita o ensino, ele cita as orações, mas em momento nenhum ele cita arte, ele cita dança, ele cita teatro ou qualquer outra coisa. Mas muitos aí estão dizendo que tem uma passagem que prova sim que a arte profética é bíblica. Vamos ver então. Que está aqui em Êxodo 35, a partir do verso 30, que diz assim: Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entoalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Mas esse texto não sustenta biblicamente a arte profética. Se pararmos para ver do que realmente esse texto está falando, lendo ali o seu contexto, vamos ver que ele primeiro foi algo específico para o Antigo Testamento, ligado à construção do tabernáculo, que era a morada visível de Deus no meio do povo, com detalhes dados diretamente pelo próprio Deus. E com isso, Bezalel foi capacitado para trabalhos manuais e artísticos com propósito bem definido: fazer utensílios e adornos para o tabernáculo, como se fossem móveis e utensílios de ouro e de decoração. Não era uma ministração ou uma profecia artística ou algo do tipo. Hoje, na nova aliança, o culto é centrado na pregação da palavra, na oração e nos sacramentos, como lido em Atos 2,42, e não em expressões artísticas que pretendem transmitir mensagens proféticas, que muitas vezes são subjetivas e nem têm sentido bíblico. Os objetos então feitos por Bezalel naquele tempo eram como móveis, ou como uma cruz decorativa que nós temos hoje nas igrejas. Serviam para trazer sim ensinamentos para o povo, como a reverência, a grandiosidade de Deus, mas não tinham função reveladora ou profética no momento do culto. Ou seja, usar esse texto para tentar justificar a arte profética é tirar o texto completamente do seu contexto e dar a ele um uso que a Bíblia nunca deu. Então, meus irmãos, devemos entender que o culto deve seguir uma ordem específica que foi determinado pelo próprio Deus, e não simplesmente baseados naquilo que bem queremos fazer. Não é à toa que em 1 Coríntios 14, verso 40, Paulo vai dizer: porém, tudo seja feito com decência e ordem. E aqui ele está falando do culto. Não podemos fazer de qualquer jeito. Existe uma ordem. Então, com isso, devemos entender que a arte em si não é um pecado. A Bíblia não condena a arte, a dança, o teatro, ou todas essas coisas. Mas elas devem ser feitas em seus ambientes apropriados e não durante o culto. Devemos entender de uma vez por todas que o culto não é o local para inserirmos elementos que Deus não ordenou. E por mais bem intencionados que muitas vezes as pessoas podem estar, nosso papel é seguir o que Deus determinou e oferecer uma adoração que seja conforme a sua vontade. E aí, meus irmãos, dessa forma, iremos agradar ao nosso Deus e cultuá-lo da maneira que lhe é devida, e não inventarmos um monte de coisas, acharmos muitas vezes que estamos agradando a Deus porque fomos espontâneos ou porque colocamos coisas ali para talvez trazer algo melhor para o culto, mas na verdade estamos desagradando a Deus porque estamos fazendo algo que Deus nunca pediu. Então, deixe aí nos comentários o que você acha sobre isso tudo. E aí, arte profética, podemos colocar aí na igreja? Dança, teatro e tudo mais? Quero ver o que você acha sobre esse assunto. De forma respeitosa, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar estar respondendo. Valeu, pessoal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.